A questão é a seguinte: sobre as causas de justificação, assinale a alternativa correta. Letra A. O excesso doloso ou culposo se aplica a quaisquer das causas de justificação previstas no artigo 23 do Código Penal, salvo ao estado de necessidade em face da adoção da teoria unitária. Letra B. É admissível o reconhecimento da legítima defesa contra a agressão de agente em erro de tipo permissivo e evitável. Letra C. No estado de necessidade, embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1/6 à metade. Letra D. De acordo com a nova redação promovida pela Lei 13.964/2019, que é o pacote anticrime, considera-se em estrito cumprimento do dever legal o agente de segurança pública que repele a agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. Essa questão dá para ser resolvida de duas maneiras. Analisando aqui as assertivas, de acordo com a lei seca. Os senhores verão que boa parte delas aqui a gente resolve apenas vendo a lei seca, comparando com a assertiva, e aí a gente vai chegar à resposta. Mas nós aqui queremos fazer um trabalho diferente. Queremos que os senhores entendam os conteúdos aqui envolvidos. Como eu já disse, teoria do crime, excludentes de licitude, teoria do erro, discriminantes putativas. Porque entendendo os institutos, os senhores conseguiriam resolver essa questão mesmo sem ter acesso à lei seca, entendendo a razão, os motivos de cada um desses institutos, quando eles se aplicam, quando eles não se aplicam, o que é essa teoria unitária, o que é o excesso doloso, o que é o excesso culposo, o que é uma legítima defesa, o que é um agente que age em erro de tipo permissivo. E nós vamos resolver desta maneira, analisando os temas e explicando os temas para os senhores, para que os senhores, de fato, não tenham apenas a correção da questão, mas aprendam aqui os conteúdos envolvidos. Vamos ver assertiva por assertiva. Letra A. O excesso doloso ou culposo se aplica a quaisquer das causas de justificação previstas no artigo 23 do Código Penal, salvo ao estado de necessidade em face da adoção da teoria unitária. Eu poderia resolver essa questão com os senhores apenas lendo a lei, apenas lendo o parágrafo único do artigo 23 do Código Penal. Eu vou mostrar aqui. Artigo 23, que é onde estão listadas as causas de justificação ou as causas que excluem a ilicitude, as excludentes de ilicitude. Não há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito do cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito. Parágrafo único. É o excesso punível. O agente, em qualquer das hipóteses desse artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposo. Então, está resolvida a questão. O parágrafo único diz que o excesso, em qualquer das causas excludentes de ilicitude, em qualquer das causas de justificação, vai ser punido. Então, a letra A está errada. E eu poderia passar para a próxima questão. Mas aí, os senhores não aprenderam o que são causas de justificação, por que esse nome, o que é a teoria unitária, que incide ali no estado de necessidade, por que o excesso é punido, o que é o excesso doloso, o que é o excesso culposo. E no nosso canal, a intenção é fazer com que os senhores aprendam direito. Então nós não vamos resolver dessa forma simples. Nós vamos analisar cada um desses institutos que constam na assertiva e aprender, de fato, direito. Para que quando a questão venha de uma outra forma, mas traga esses mesmos temas, os senhores tenham conteúdo para resolver. Vamos lá. Bom, a letra A fala de causas de justificação. Aliás, o preâmbulo da questão é sobre isso. Sobre as causas de justificação, assinale as assertivas. Vamos então entender primeiro o que são causas de justificação. Por que tem esse nome? Causas de justificação. E por que podemos falar que causas de justificação é sinônimo, são iguais a excludentes de ilicitude? Vamos lembrar lá da teoria do crime. O que é o crime no conceito estratificado? É uma conduta humana, típica, antijurídica, praticada por um agente culpável. Então, para nós definirmos que uma conduta do mundo real ela é um crime, ela se configura num crime, nós temos que passar por todos esses passos. Dentro de cada um desses passos, há outros elementos, e nossa ideia aqui não é aprofundar na teoria do crime, mas dar essa premissa apenas para os senhores entenderem a questão.
Então, primeiro a gente avalia se é uma conduta humana ou não. Sendo uma conduta humana, se ela é típica, se há uma previsão de um tipo penal descrevendo aquela conduta na norma. Depois, nós verificamos se essa conduta típica ela é antijurídica, ou seja, ela é ilícita, ela é contra a lei. E depois nós analisamos se ela foi praticada por um agente que pode ser responsabilizado criminalmente, um agente culpável. O que interessa para nós hoje aqui? Falarmos do terceiro ali elemento, né? Do segundo elemento que todos eles gravitam em torno da conduta humana, né? Conduta humana é o princípio integrador, então a gente analisa se ela é típica, antijurídica ou culpável, tudo em torno aqui da conduta humana. Vamos lá, não vamos analisar a tipicidade, vamos analisar antijuridicidade. O que é uma conduta antijurídica? Porque às vezes nós temos uma conduta que ela é típica, ela é prevista como crime, mas mesmo assim, perante o ordenamento, ela vai ser considerada lícita. Ela vai ser considerada de acordo com o ordenamento, de acordo com o direito. E como isso ocorre? Bom, primeiro nós vamos partir do seguinte pressuposto. Como eu falei, a ideia aqui não é aprofundar na teoria do crime, mas algumas premissas precisam ser estabelecidas. Nós dizemos que quando uma conduta ela é típica, ela já possui um indício de que ela também será ilícita. Então, geralmente, uma conduta típica também será ilícita. Ela sendo típica, ela tem cara de ser ilícita, salvo em algumas hipóteses que vão falar que esta conduta, apesar de típica, ela é lícita. Então, são causas que excluem esta ilicitude indiciária que a conduta típica tem. Então, eu pratico uma conduta típica, eu sou um humano, minha conduta é humana, eu pratico uma conduta típica. A primeira análise é, se a conduta típica, ela já tem uma ideia de que ela é ilícita também, a não ser que ocorram causas que excluam essa ilicitude dela. Por isso, nós chamamos de causas excludentes de ilicitude, porque são exceções. A regra será de que condutas típicas, via de regra, serão também ilícitas. Possuem um indício de ilicitude. Por isso, em latim se usa a expressão que a tipicidade é a ratio cognoscendi da ilicitude. Sendo típica, ela possivelmente será ilícita também, a não ser que ocorram algumas coisas, que são as causas que excluem a ilicitude, que é a legítima defesa, o estado de necessidade, o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de um direito. Então, nós entendemos que causas excludentes de ilicitude, elas afastam essa presunção relativa de que qualquer conduta típica também será uma conduta ilícita. Então, como eu disse, é uma presunção relativa. Praticou um fato típico, a gente presume que ele também será ilícito. Aí, ocorrendo uma causa excludente de ilicitude, aquele fato típico, apesar de típico, passa a ser considerado lícito, por isso excludente de ilicitude. Agora a questão fala em causa de justificação. De onde vem essa expressão justificação? Vem do seguinte, para alguns autores, na doutrina, eles utilizam a expressão injusto. E o que é a expressão injusto? É a soma de uma conduta humana típica e antijurídica. Quando uma conduta humana é típica e antijurídica, a gente chama de injusto. A doutrina chama de injusto. Se nós afastamos ou a tipicidade ou a ilicitude, a gente torna essa conduta de injusto para uma conduta justa. Então, eu teria ali uma causa típica, uma conduta típica, e ocorrendo uma dessas causas de justificação, haveria o afastamento da ilicitude e aquela conduta injusta passaria a ser chamada de justa, uma conduta justa. Afastaria o injusto penal. Por isso, causa de justificação. Então, é para os senhores entenderem, quando falar em causa excludente de ilicitude ou causa de justificação, é o afastamento ali da ilicitude, o afastamento da antijuridicidade da conduta. Antijuridicidade também é outra expressão que quer dizer o seguinte, apesar dessa conduta ser típica, perante o ordenamento jurídico, ela é legal. Então, ela não é antijurídica, ela está dentro do ordenamento jurídico. Por isso, se fala em causa
exclui a antijuridicidade da conduta. Então, causa excludente de ilicitude, causa excludente de antijuridicidade e causa de justificação são todos sinônimos para determinar o afastamento da ilicitude da conduta. E as causas de justificação são, como eu já disse várias vezes aqui, a legítima defesa, o estado de necessidade, o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de um direito.